Muitas vezes eu ouço eletricista dizendo que a norma da eletricidade e profissionais qualificados na eletricidade só servem para aumentar o preço e atrapalhar. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Quando eu ouço isso de uma pessoa leiga na eletricidade, eu fico tranquilo. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$ 2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Quando é uma pessoa leiga na eletricidade que me dá uma resposta ou fala isso, eu não me irrito e acabo deixando claro, passando a informação para ela do porquê que é muito importante seguirmos as normas e sempre chamarmos profissionais qualificados na eletricidade, tá bom? Tem muitos profissionais qualificados na eletricidade que não seguem a norma. Então, quando você for chamar alguém para fazer sua instalação elétrica, eu aconselho sempre verificar se essa pessoa tem boas referências, se essa pessoa faz o serviço direitinho, obedecendo as normas voltadas para a eletricidade. Eu vou dar um exemplo simples aqui, demonstrando essa tomada construída para 20 amperes até 250 volts. E aqui eu tenho 3 pedaços de fios ou 3 pontas de fios com seção ou bitola diferentes uma da outra, tá bom? Quando você chama uma pessoa que não tem conhecimento da eletricidade, que não se preocupa com a qualidade e a segurança e o valor da conta de energia naquela casa, uma pessoa que às vezes tem muito conhecimento da eletricidade, mas ignora a norma, e você pede para ligar uma tomada dessa, ele não quer saber o material que você tem. Ele vai usar, porque para ele, eu ouvi isso de 2 eletrotécnicos, eles querem ligar, sair de lá com dinheiro na mão e o proprietário que se vire depois. Então, se você observar, existem critérios, de acordo com a norma, para eu ligar uma tomada de 20 amperes. Tá? E não é um critério. Tá? São vários critérios importantes que só um profissional qualificado vai chegar na sua instalação e vai obedecer esses critérios, seguir a norma. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um fio 2,5 milímetros quadrados. Aqui eu tenho um fio 4 milímetros quadrados. E aqui eu tenho um fio 16 milímetros quadrados, tá bom? 2 critérios de acordo com a norma que precisa ficar claro é que a norma ela está preocupada principalmente, o resto é bônus. Ela está preocupada com a qualidade e com a segurança daquela instalação. Então, quando alguém chega na sua instalação elétrica e faz um circuito elétrico ou faz a instalação total, se ele segue a norma da eletricidade, ele vai deixar aquela instalação dentro dos conceitos mínimos da norma, obedecendo sempre qualidade e segurança da instalação. Se você seguiu qualidade e segurança, é óbvio que a eficiência da instalação vai ser muito boa e também é óbvio que o preço final da sua conta de energia também vai estar dentro do seu orçamento. Tá? Tem gente que vai chegar na sua instalação que vai querer usar um cabo 16.
Ah, mas a norma diz que eu posso usar igual ou maior. Só que concorda comigo que um cabo 16 ele tem pelo menos 3 ou 4 vezes o valor de um cabo de 4 milímetros? Vamos imaginar que o cabo de 4 milímetros seja eficiente com sobra no seu circuito. Por que que você vai pagar mais caro em um cabo, tá, para fazer esse circuito? Ou o que tem acontecido com muita frequência é um circuito desse precisar de pelo menos um cabo 4 milímetros quadrado e um eletricista chegar na sua casa e colocar um cabo 2,5 milímetros quadrado, o que já está totalmente fora da norma, de acordo com o conceito de TUGs e TUIs. Davi, o que é que são TUGs? TUGs são tomadas de uso geral. O que são TUIs? Tomadas de uso específico. Quando o profissional chega na sua casa para fazer o circuito para você, na mente dele, tá? Já tem essas definições. Espera aí, eu vou ligar uma tomada vermelha. O que diz a norma a respeito de fio 2,5 milímetro quadrado? A norma diz que é a menor seção ou bitola reservada para TUG, ou seja, para tomada de uso geral. Então, de uma maneira mais clara e objetiva, para tomadas de 10 amperes, no máximo 10 amperes, tá? Porque se realmente for de 10 amperes a maior, também já não pode ser o fio 2,5 milímetro quadrado, tá bom? Essas informações o seu profissional tem na cabeça. Então vamos lá. Se a norma diz que 2,5 milímetro quadrado é a menor seção ou bitola que eu posso usar para TUG, se eu estou com uma tomada de 20 amperes, ela já não é mais uma TUG, tá? Ela é uma TUI. Eu considero essa tomada como uma TUI. Por quê? 20 amperes é o dobro, tá, do máximo de uma TUG. Então, de acordo com a norma, cálculos de cabos e fios para TUIs é de acordo com a carga que é ligada. Mas se eu fizer um cálculo de carga e for menor do que 4, tá, eu preciso colocar 4 ou maior que 4. Por quê? Porque a norma diz que esse fio aqui é a menor seção ou bitola reservado para TUG. E eu vou ligar uma TUI. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Esse vídeo terá a parte 2. Então chega um profissional na sua instalação, ele sabe que ele não precisa do fio 16. Ele sabe que ele não pode usar o fio 2,5. Ele sabe que se tratando de uma tomada na cor vermelha, reservada para 220 volts, ela já entra na classificação de TUI, tomada de uso específico. Então ele não vai usar 2,5 justamente por ser o mínimo. Observe essa informação. Tem gente que faz todas as tomadas com 2,5. Só que a norma diz que é o mínimo que pode ser usada para tomada TUG, que seria tomadas de uso geral. Olha o interessante da norma para quem segue a norma. O seu profissional eletricista qualificado, ele não vai te pedir um fio que é 4 vezes mais caro de um fio que pode ser ideal para o seu circuito. Ou seja, ao invés de pagar 4 vezes mais caro em um fio que não é necessário para a tomada, e fazendo com o fio que está de acordo com a norma,
que pode ser igual ou maior que 4 milímetros quadrados, ele vai estar deixando a sua tomada, o seu circuito elétrico, dentro do que é mais importante para a norma, que é a segurança. Tá? Porque quando se fala em segurança, nós estamos falando em prevenção de perdas, de o mau dimensionamento vir a pôr fogo na sua instalação elétrica. Eu até ouso a usar o termo seguinte, que se você perdeu uma casa inteira, independente do valor da casa, porque aconteceu ali a falha na construção de uma instalação elétrica, isso ainda sai barato se você perder alguém que você ama, tá? Então você perdeu sua casa lá que vale 3 milhões, a gente fala de bens materiais, pela falta do dimensionamento, pela falta de seguir a norma, pela falta de não contratar um profissional qualificado. Então, se você de repente perdeu a sua casa ali, se trata de bens materiais, você vai trabalhar de novo e vai construir uma casa igual ou melhor àquela. Agora, quando você perde alguém que você ama em uma instalação elétrica, porque você optou por pagar mais barato, por comprar fios e cabos desbitolados em relação à norma, né? Por exemplo, isso aqui é uma marca boa de fio, essa é uma das top de mercado. Mas se eu estou mexendo aqui com uma TUI, uma tomada 220 volts, esse fio aqui, ele já não serve para essa tomada. Sou eu que estou falando isso? Não, não. Quem está falando isso é a norma. A norma diz que o mínimo, é isso que eu deixo claro para muitos eletricistas que eu conheço, que às vezes eu dou um orçamento numa instalação, cobro mais caro do que eles, vão lá e pega mais barato e faz desse jeito, do jeito mais simples. Então a norma diz que o mínimo para uma tomada de no máximo 10 amperes seria 2,5 milímetros quadrados. Ela não está dizendo que o fio 2,5 milímetros quadrados é para tomada de no máximo 10 amperes. Ela está dizendo que é o mínimo. Tá? Então eu preciso ficar atento ao construir um circuito. Às vezes o cliente quer uma tomada até 10 amperes e muitas vezes, dependendo da potência da carga que ele vai ligar, essa tomada precisa ser exclusiva. Tá? Um circuito independente, um circuito bem dimensionado, um circuito com terminais nas pontas, um circuito bem apertado, bem isolado, tá? Com fitas ou cabos apropriados para cada um desses circuitos. Então, um profissional qualificado da eletricidade, quando você passar as informações do que você precisa, ele vai te dar as informações mais coerentes e precisas possíveis. Como assim, Davi? É porque o profissional qualificado, ele segue a norma, ele obedece à norma. Esse negócio de que seguir a norma e contratar profissional qualificado acaba tornando, né, o serviço mais caro, tem uma certa verdade, tá? Diretamente proporcional a isso. Só que vamos pensar sempre na qualidade, eficiência e segurança daquela instalação. O principal foco da norma, eu repito mais uma vez, é a segurança. Segurança de quê ou para quê? Para não pôr fogo na casa, tá? Ou não morrer alguém ali eletrocutado, seja pessoas, seja animais de estimação. Como eu falei, se pega fogo na sua casa e queima tudo, mas fica todo mundo com saúde, sem se machucar, depois você vai lá e vai construir uma casa igual ou melhor depois. Agora, se você perder que seja um animal de estimação que você gostava muito na sua instalação elétrica, e depois você lembrar que você optou por pagar baratinho no fio, chegou uma pessoa lá e fez um circuito bem baratinho para você e você ficou feliz com isso, isso vai causar remorso em você pelo resto da sua vida. Com apenas uma tomada e 3 pontas de fios, isso precisa ficar claro na cabeça de todas as pessoas. O profissional, ele sabe, tá? Qual é um fio mínimo que eu vou usar nessa tomada.
Qual é o mínimo que eu vou pôr aqui, tá? Independente da carga que eu vou pôr aqui, qual é o mínimo? 4 milímetros quadrados. É o mínimo. Ué, mas você quer fazer eu gastar com 4 milímetros se eu posso colocar 2,5? Não, você não pode pôr 2,5, porque a norma diz que o 2,5 é reservado para TUG. Tomada de uso geral. Davi, o que é uma TUG? Fala para mim, eu estou na dúvida. Você falou TUG aí 20 vezes, eu não sei. Um rádio relógio, um ventilador, um liquidificadorzinho, tá? Uma batedeira, entendeu? A partir do momento que você aumentou a potência para igual ou maior que 10 amperes, você já tem que se preocupar com a potência do equipamento. Eu vejo muitos micro-ondas ligados com esse fio. A pessoa não se preocupa com a potência do micro-ondas e o tempo de utilização. Aí você vai lá, usa 5 minutos o micro-ondas, você vai lá, pega no cabo, está queimando na sua mão. Você não consegue segurar aquele cabo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você economiza R$100 e depois você vai ter prejuízo de R$1.000 ou muito mais na sua instalação elétrica. 2,5, 4 milímetros, 16 milímetros quadrados. TUG. TUG ou TUI? Nesse caso aqui, pelas definições de tomadas, essa peça ela se encaixa em uma tomada de uso específico, tá? Eu vou usá-la para 220 volts ou, dependendo do plug do seu equipamento de encaixe, tá? Esse encaixe é maior, é mais grosso. Se ele encaixar aqui, eu posso também utilizar naquela definição. Embora hoje no mercado já existe a branca, né, com o orifício mais grosso do que o comumente utilizado em 10 amperes. Essa tomada ela é para 220 volts, mas tem situações, se o plug na sua instalação for grosso, né, for maior do que o convencional do seu equipamento, ela também pode ser usado nesse caso, tá? Se tratando de um circuito individual, exclusivo para aquele equipamento. Deixando claro também que essa tomada, embora ela seja 220, ela não é recomendada para chuveiro, tá? Normalmente para chuveiro ou torneiras elétricas, a gente utiliza conectores cerâmicos ou plásticos de acordo com a amperagem ou potência daquele circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.